louvor, toda a glória, toda a adoração ao Teu nome, Jesus. Te louvamos, Senhor, te engrandecemos, Pai. Te glorificamos, ó Deus. E aproveitamos, te pedimos mais uma vez, fala conosco. Por intermédio da Tua palavra, ó Deus, fala conosco. Revela-te a nós nessa manhã, mais uma vez. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, querido. Em nome de Jesus. Vamos já, sem demoras, abrir nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 6. Essa manhã, esse dia, segundo domingo de junho, em muitas igrejas se comemora o dia do pastor, Aí tinha que falar assim, O pessoal fala assim, hoje é dia das mães, mas dia das mães é todo dia, dia do pastor tinha que ser todo dia. E Glória a Deus. Mas a gente sabe que os irmãos lembram de nós sempre nas orações, Amém, irmãos? Oh, glória. Amém. E nesse dia do pastor, a gente vai falar de um diácono. Estevão, Um diácono aqui que foi escolhido lá. Mas pensando nisso também, a gente exalta a Deus pela vida dos diáconos. Acho que a gente pode dar até uma salva de palmas para os diáconos aqui, Porque eles são, glória a Deus, Eles são a extensão desse ministério, pastoral. Diríamos assim que são, muitas vezes, pastores anônimos, Criou-se, a gente vai até ler o texto aqui que vai falar um pouco disso, mas criou-se uma imagem assim de que o pastor ele tem que ser o que faz tudo, Mas essa não era a realidade da igreja lá no início, Inclusive o texto que nós vamos ler vai mostrar isso. Os pastores ali, os líderes da igreja de Jerusalém, a incumbência deles era se preocuparem com a vida de oração e com a palavra de Deus, Enquanto os irmãos ali, os demais líderes, ajudavam nas demais tarefas da igreja. Então diz assim o texto de Atos 6, verso 1, que naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa. E nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, e então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então vamos parar por aí, Fala o nome dos outros demais que foram escolhidos lá pela congregação, mas hoje a gente vai focar aqui na vida de Estevão, Então, Estevão foi um desses que fora escolhido para estar servindo as mesas lá, para que os apóstolos, os 12 pudessem continuar tendo aquela dedicação, maior, tanto ao ministério da palavra quanto à vida de oração. Mas nessa manhã eu queria falar sobre sermos cheios de Deus, Alguém cheio de Deus. O que acontece com a pessoa que é cheia de Deus? Nós temos falado aí, compartilhado sobre intensidade e relevância, E quando nós somos intensos com Deus, na nossa vida de busca da presença de Deus, nós passamos a ser cheios de algumas qualidades, que
vão ser manifestadas assim de forma natural, né? Quanto mais nós buscarmos ao Senhor, quanto mais cheios da presença de Deus nós nos empenharmos em ser, essas verdades elas vão ser uma consequência na nossa vida. Então, o texto aí, as primeiras características de alguém cheio de Deus, está aí no verso 5 que nós lemos a respeito de Estevão. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, que era homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão, cheio de Deus, passou a ser um homem cheio de fé. Quando nós buscamos a Deus, quando nós nos enchemos de Deus, quando a presença de Deus, né, ela transborda o nosso ser, a fé igualmente vai transbordar o nosso coração. É uma via de mão dupla, né? Hebreus 11 diz que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que eles creiam que Ele existe e que se torne o galardoador daqueles que o buscam. Então quem se aproxima tem que crer, e ao passo que nós nos aproximamos, a fé transborda nos nossos corações. Tem um texto lá no Salmo 27, que ele é um misto disso, né? Davi no Salmo 27, vou ler alguns versículos aqui. Esse salmo fala tanto da confiança, né, da fé que Davi tinha em seu coração, como da sua busca pela presença de Deus. Então vamos ler aí, ó, Salmo 27, do 1 ao 8. Como a gente percebe, né, que é uma via de mão dupla e é realmente na busca de Deus que o nosso coração se enche de confiança. E diz assim a palavra de Deus: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Olha como ele vai, né, demonstrando e falando da sua confiança em Deus, da sua fé no Senhor, de que ainda que se estourasse contra ele a guerra, ele ainda assim teria confiança. Ele estava seguro em Deus, fortalecido em Deus, com a fé firmada no Senhor. E isso é resultado da sua busca, porque ele estava ali e dizia, como nós cantamos, né, uma coisa eu pedi ao Senhor, e essa coisa ele procurava, ele buscava, que ele estivesse na casa do Senhor, no seu templo todos os dias, né, contemplando o Senhor, adorando ao Senhor, na beleza da sua santidade, né, e o Senhor continuamente, né, o verso 8 mostra uma ação do Espírito aqui na vida de Davi, dizendo, busque a minha presença, busque a minha presença. E Davi, em resposta a esse apelo do Espírito, dizia, buscarei, Senhor, a tua presença. Então a fé é resultado da nossa busca de Deus. A fé é resultado da nossa entrega, a nossa confiança no Senhor é resultado, né, de quanto nós temos nos derramado na presença de Deus. E aí nós nos analisamos e nos perguntamos se nós estamos vivendo essa fé, né? Estamos vivendo firmados na fé, com o coração cheios de fé,
né? Será que eu posso hoje olhar para a minha vida e dizer, não, eu estou firme no Senhor, confiante no Senhor, e eu sei que essa fé é resultado justamente da busca da presença de Deus. Mas quem é cheio de Deus também é cheio do Espírito Santo. Verso 5, que nós lemos lá de Atos 6, diz que Estevão era cheio de fé e cheio do Espírito Santo de Deus. E não tem como fugir disso, irmãos. Quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente devota tempo para buscar a Deus, quando a gente gasta um tempo de qualidade com o Senhor, na nossa vida de oração, na nossa vida da busca da palavra, o Espírito de Deus transborda em nosso ser. O Espírito de Deus passa a transbordar em nossa vida. E como nós sabemos que estamos cheios do Espírito, basta nós olharmos para a nossa vida e vermos se estamos vivendo o fruto do Espírito, né? Se o fruto do Espírito está transbordando através de nós. E qual é o fruto do Espírito? Que Gálatas capítulo 5 diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, fidelidade, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né, ou humildade. Então essas qualidades, essas características estão transbordando na minha vida. Não é uma coisa que a gente fala assim, não, é verdade, eu preciso ser assim, eu preciso ser mais humilde, eu preciso ter mais amor. Ainda que a gente recobre essa consciência, mas a gente não vai conseguir produzir essas coisas, irmãos. É fruto do Espírito. É fruto do Espírito. Então, essa realidade só será minha quando eu for cheio do Espírito. E eu só serei cheio do Espírito na medida que eu me consagrar ao Senhor, que eu me dedicar a buscar ao Senhor. Na medida que eu for cheio de Deus, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Então busque ao Senhor, né? Seja transbordante de Deus. Tenha uma vida de busca da presença de Deus. O Espírito Santo vai tomar a sua vida. O Espírito Santo vai transbordar os nossos corações. E nós precisamos pedir por isso também, né? Jesus, lá em Lucas, ele vai dizer: nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Peça pelo Espírito, clame pelo Espírito, busque, né, a Deus, para que Ele encha o seu coração com o seu Espírito, e Ele vai transbordar então as nossas vidas. Vamos mais um pouco adiante aí, versículo de número 8, do que mais Estevão era cheio. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Alguém cheio de Deus, um homem cheio de Deus, ele automaticamente também será cheio da graça e do poder de Deus. Cheio do poder de Deus. Lembrando que Estevão não era apóstolo. Alguns, né, chegam a afirmar que, não, esse negócio de dons, esse negócio né, tem dons que cessaram, alguns dons que não são para hoje. Já cai por terra que os dons eram só para os 12, né, só para os apóstolos. Aqui no capítulo 6 já cai por terra essa falácia, né? Porque Estevão não era apóstolo. Ele foi escolhido lá dentre os cristãos de fala helênica, né? Ele não era nem um judeu da nata, assim, né? Que era da fala hebraica. Mas ele estava cheio do poder, da graça do Senhor. E cheio desse poder e dessa graça, ele realizava grandes milagres e sinais no meio do povo. E quem é cheio de Deus, né?
E quando nós somos cheios de Deus, nós somos cheios do poder de Deus, nós passamos a manifestar esse poder de Deus através das nossas vidas, por onde nós andamos. Eu acho interessante isso, que Estevão, ele não ficou limitado ao cargo que foi dado a ele lá na igreja de Jerusalém. Estevão, a partir de hoje, você é diácono, você vai servir as mesas, amém, aleluia, glória a Deus. Ele não se condicionava só a isso, ele não ficava preso só a isso. Ele não tinha o trabalho dele na igreja, qual ele fazia, né, que ele realizava muito bem, mas não, ele estava cheio do poder de Deus, irmão, não tinha como conter esse poder. Então ele, além de trabalhar na igreja, né, além de ser uma bênção lá, servindo as mesas, ele também no meio do povo, nas ruas, por onde ele estava, por onde ele passava, ele era um instrumento do poder de Deus, ele era um canal de bênção, né, onde ele estava, onde ele vivia, onde ele passava. Sejamos cheios do poder do Senhor, para abençoarmos, né? Abençoarmos a nossa casa. Nós oramos aqui pela família, glória a Deus, e devemos orar quanto mais. Mas Deus quer que nós saiamos daqui cheios do poder de Deus, para chegar lá na nossa casa e sermos uma bênção, e manifestarmos no meio da nossa família o poder de Deus. Orarmos sim pela salvação do bairro, pela salvação dos nossos vizinhos, mas quando sairmos daqui, Deus nos usar com poder nesse bairro, Deus nos usar com poder na vizinhança, o poder de Deus sendo manifestado através das nossas vidas. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes milagres. Irmãos, uma vida cheia do poder de Deus é uma vida que é cheia de Deus. Não tem como, né? É como ser cheio do Espírito Santo também. Não tem como. É um pacote que vem completo. Quando você é cheio de Deus, o poder de Deus toma a sua vida. Quanto mais transbordamos de Deus, mais o seu poder e graça vai transbordar através de nós. Perdão, verso 10. Vamos ver mais uma qualidade de Estevão. Verso 10. Vamos ler o 9, né, para entender direito, né? Contudo, né, quando ele estava lá então fazendo sinais e maravilhas no meio do povo, o que acontece? Levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Mas aí o verso 10 diz assim: mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estevão, homem cheio de Deus, era homem cheio de sabedoria espiritual. Era cheio de uma sabedoria do Espírito. Não era uma sabedoria qualquer. Não era uma sabedoria adquirida através de livros, né? Através de estudos. E eu não estou descartando isso, dizendo que isso é só menos, não. Mas essa sabedoria espiritual que fazia com que não houvesse resistência, né, da parte daqueles que queriam confundir Estevão e a sua pregação. Essa sabedoria são palavras dadas pelo Espírito. São palavras que o Espírito de Deus... Olha, eu tive uma experiência uma vez, né, na antiga igreja, ainda que nós éramos membros lá no Jardim Aclimação, Igreja Batista Jardim Aclimação. Tinha um irmãozinho lá, rapaz, que ele era meio... Olha, o diabo às vezes usava aquele irmão. A gente estava na reunião de oração e eu senti que ele quis me apertar, sabe? Ele fez uma pergunta capciosa, assim. Eu não me lembro bem como é que foi o teor da pergunta, né? Se não me engano, foi uma coisa de arrependimento. Ele quis jogar no meio de todo mundo assim, falou: mas se Deus não se arrepende, por que esse texto aqui está falando que Deus se arrependeu do mal que ele ia fazer e tal? E na hora, assim, foi uma coisa tão, né, inusitada que ninguém estava esperando, e perguntando para mim, assim, diretamente. Irmãos, eu não tinha resposta naquela hora, sinceramente. Eu estava assim,
né? Fui pego de surpresa. Mas Deus falou com o meu coração naquela: abre a boca, só abre a boca. E foi algo assim, realmente uma palavra vinda, né, do Espírito, né? Eu abri a boca e as palavras começaram a vir, né? E respondi, e ele simplesmente ouviu e falou amém. E é isso que o Senhor quer fazer, né? Jesus disse: olha, não fiquem atemorizados quando os levarem vocês diante das autoridades, porque naquela mesma hora o Espírito vai falar através de vocês. E nós precisamos então ser cheios de Deus para isso, porque muitas vezes não é uma palavra do nosso conhecimento humano. Às vezes a gente quer dar uma palavra lá para a pessoa, e a gente acha que é a melhor coisa que a gente vai falar. Não, eu sei tudo que eu vou falar. Aquela pessoa, hoje ela vai ouvir umas verdades, né? E às vezes o caldo entorna, só piora a situação. Ao invés de abrir a mente, o coração, parece que a pessoa se fecha ainda mais, porque a gente foi falar, ainda que de Deus, mas na carne, né? Falamos carnalmente de Deus, ao passo que se nós formos cheios do Senhor, cheios da presença de Deus, o Senhor vai nos dar uma sabedoria espiritual, né, com a qual nós vamos poder falar e alcançar ali aquele coração, aquela vida, e vai ser a palavra certa de Deus, na hora certa de Deus. Amém? Então vamos nos encher de Deus, vamos transbordar de Deus, vamos, buscar ao Senhor, para que essa sabedoria espiritual transborde também em nossas vidas. Versículo 15. Atos 6,15. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Estevão estava ali resplandecendo, a glória do Senhor. Deus estava enchendo ele de tal maneira. A gente falou dessa característica aqui. Deixa eu só achar o texto aqui. Queria ler com os irmãos. Não sei se é 2 Coríntios 3. Romanos. Nós falamos quando compartilhamos aqui da vida de Moisés, né? Não sei se os irmãos lembram. Que Moisés, quando desceu do monte, ele resplandecia, o seu rosto resplandecia, e isso foi também resultado da presença de Deus, da glória de Deus sobre a vida de Moisés. E de igual modo conosco, quando nós nos enchemos de Deus, quando nós transbordamos da presença de Deus. Eu não estou lembrado. É 2 Coríntios, pastor? 2 Coríntios, que fala do rosto descoberto, vendo o pastor Ronaldo achou aí. 2 Coríntios 3, 15. Vamos ler só um pouquinho antes aqui, para a gente falar aqui desse. É que eu li aqui do verso 7, eu lembro que eu tinha lido, mas não lembrava onde que. Então ele fala assim: o ministério que trouxe a morte, falando lá da lei, foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Aí ele diz assim: não será o ministério do Espírito, que nós temos hoje, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior glória será a glória que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança.
Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, todos que contemplam, que buscam, que se achegam diante da glória do Senhor, são transformados por glória cada vez maior. Então não tem para onde fugir também. Quanto mais buscarmos e nos prostrarmos diante da glória do Senhor, quanto mais nos enchermos dessa glória, essa glória resplandecerá, porque essa glória trará transformação de vida. E é isso que nós precisamos, até para que o nosso testemunho seja um testemunho poderoso diante da sociedade. É muito mais do que falar apenas, é o que fazemos, é a prática de vida, é a nossa transformação de vida. Puxa vida, aquele irmão, aquela irmã, aquele crente ali, rapaz, a atitude dele é diferente. Ele é diferente. Ele não vai na onda do mundo, ele vai na contramão. Ele vai porque, olha, é diferente. Não faz o que todo mundo faz. Não se dobra ao sistema mundano, mas vive de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque está sendo transformado de glória em glória. Agora, amados, infelizmente, né, se nós não nos enchermos de Deus, o que pode acontecer conosco em muitas situações é o que Paulo fala lá em Romanos, né? De que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Paulo vai dizendo lá: você que ensina que deve fazer isso, mas faz de outro jeito. Você fala uma coisa, mas faz outra. Paulo diz: o nome de Deus é blasfemado entre os que não pertencem a Deus ainda, por vossa causa. Então, olha como é muito mais do que só falarmos. A nossa responsabilidade é grande. É falarmos o que vivemos e vivermos o que falamos. Mas isso se torna ainda mais concreto, né, e prático na medida que nos enchemos da glória de Deus, na medida que somos transformados por essa glória de Deus. Amém? Nos acheguemos cada vez mais perto, né? Nos acheguemos ao Senhor, nos acheguemos à glória de Deus. Sexto lugar, Estevão, ele era um homem cheio de Deus e consequentemente cheio da palavra de Deus. A gente não vai ler, mas o capítulo 7 é uma menção aí de Estevão sobre a história do povo de Israel. Depois você lê em casa lá o capítulo 7. E a gente vê como ele dá detalhadamente até coisas, em fatos, né? A respeito até da vida de Moisés. Ele traz fatos que a gente não tem, né, lá no Antigo Testamento. A gente só vai descobrir aqui com essa fala aqui de Estevão, né, com esse discurso aqui que ele faz diante do Sinédrio. Então, a gente vê que ele é um homem cheio da palavra de Deus, cheio do conhecimento da vontade de Deus, da palavra de Deus. Às vezes a gente ouve, né, da parte de alguns, que esse negócio
de estudo bíblico, de teologia. Isso aí não... o que importa é a gente ser cheio da glória de Deus, que faz uma diferença, né? Até o irmão Luciano citou aqui que a gente peca por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então não tem dissociação. Quem é cheio de Deus vai ser cheio da sua palavra. Não há um descarte dela, pelo contrário. Quando a gente é cheio da presença do Senhor, a própria presença de Deus, o próprio Espírito de Deus vai colocar em nossos corações essa fome e sede pela palavra, porque a palavra de Deus é a revelação de Deus, é Deus se revelando a nós, é Deus revelando a sua vontade a nós. Como é que nós vamos descartar a palavra de Deus? Então, às vezes as pessoas levam a coisa para o lado místico apenas, né? Que a presença de Deus e tal, aquela coisa, é arrepio, é não sei o que, bababá. E a palavra de Deus não tem tanta necessidade assim, não. Quanto mais cheios de Deus nós formos, mais interesse, mais desejo pela palavra, né? E crescermos na palavra, e buscarmos o entendimento da palavra de Deus, né? A gente vai se dedicar lá ao ETEDS, né? Quarta-feira, 20 horas, toda quarta-feira, temos aí o estudo da palavra de Deus. Às vezes a gente tem tempo para tanta coisa, né? A gente não consegue, às vezes, tirar uma hora para se encher da palavra, irmãos. E a Bíblia diz que nós devemos, a própria palavra de Deus, Colossenses 3 diz: habite em vós ricamente a palavra de Deus. Então sejamos cheios de Deus, porque na medida que formos cheios de Deus, essa fome pela palavra de Deus também vai arder dos nossos corações. E aí a gente tem o outro lado da moeda, né? A gente falou do lado místico, mas Estevão também tinha isso. Olha o verso 54 ao 56 do capítulo 7. Ele dá lá o seu discurso, então, diante do Sinédrio, e aí acontece o seguinte: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aleluia! Manifestação, revelação de Deus, experiências místicas assim com o Senhor, algo transcendente. E quando nós somos cheios de Deus, o Senhor nos dá experiências assim, irmãos. As manifestações de Deus não cessaram com a igreja lá no início, quando fecha aqui Atos dos Apóstolos. Tanto é que Atos é um livro que não fecha, né? A história acaba assim. Por quê? Porque a história continua. O Espírito Santo está hoje conosco, sobre nós hoje, trazendo revelação, trazendo manifestação de Deus, sinais, maravilhas. Vamos parar com essa conversa de: não, isso aí não tem mais. Tem sim, tem hoje, se nós buscarmos, se nós nos enchermos de Deus. Deus se manifestará com revelações, com manifestações, com visões, com milagres, com sinais, com maravilhas. Então, é a palavra e é o poder, é o conhecimento da graça do Senhor, é o conhecimento de Deus e da graça. Antes de tudo, né, o apóstolo Pedro vai dizer: crescei na graça e no conhecimento. A graça é o poder, a graça são as maravilhas, e o conhecimento é a palavra de Deus. Então, uma vida cheia de Deus, quando nós nos enchemos de Deus, quando nós vamos para a presença do Senhor, para nos enchermos da glória de Deus, essa realidade será nossa, tanto a palavra quanto o poder, né? Tanto o conhecimento quanto o carisma, o dunamis, né? Do poder do Senhor
na nossa vida, em nome de Jesus. Você crê que Deus pode se manifestar hoje na sua vida? Que Deus pode te dar experiências. Ah, mas eu não sou pastor. E daí? Eu não sou missionário, eu não sou obreiro. Eu me lembrei agora de uma irmã, né? Uma vez lá em Santo André, lá no clube de campo. Eu até tive que conversar com ela depois, porque ela ficou com medo, né, do que aconteceu com ela. Ela falou: pastor, eu tive uma experiência uma vez. Eu fiz um jejum de 3 dias. E Deus me tomou de uma forma assim tão tremenda, poderosa, que eu falei em línguas. Um batista falar isso é... Eu falei em línguas, ela foi uma coisa tão gloriosa. Mas eu não fiz mais. Foi por quê? Ah, porque foi tanta guerra. Quase que eu fui atropelado. O diabo estava assim furioso. Eu falei: mas ele conseguiu atingir a irmã? Não. Eu falei: então... E nem vai conseguir. Continua. Busca mais. Deus tem mais. Seja cheia, transbordante. Deus vai se manifestar, vai se revelar. Buscai com zelo os melhores dons. Nós temos buscado os dons. Já está meio difícil para orar, né? Às vezes a gente ora quando tem problema, quando tem dificuldade, a gente vai e corre para orar e para pedir oração para os irmãos. Ainda mais orar por dons. Você tem orado por dons? Buscai com zelo, com esmero, com dedicação, Paulo diz, os melhores dons. Dom do conhecimento, dom da palavra da sabedoria, dom da fé, dom de curar, dom de falar em línguas, dom de interpretação de línguas, dom do discernimento de espíritos. E tantos outros dons que nós temos, né? O dom da misericórdia, o dom da contribuição, o dom da fé. Peça ao Senhor, amado, Ele vai te dar hoje, em nome de Jesus. Ele quer se manifestar. Os dons são necessários na nossa vida, na vida da igreja. Nós não podemos, né? Não devemos perder isso de mente, de vista. Amém? É a necessidade nossa como igreja do Senhor. Estamos terminando já. Verso 59 e 60. Enquanto apedrejavam Estevão, o pastor já deu a nota aqui, né? Aí é dureza, né? Essa última aqui realmente não é brinquedo, não. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão, homem cheio de Deus, era homem cheio de misericórdia. Cheio de misericórdia, cheio de graça. Quem de nós, né, que na mesma posição faria tal oração, sendo apedrejado, né, com ódio ali, né, os inimigos com ódio, com raiva, o texto chega a dizer que eles rilhavam os dentes. Imagina a fúria daqueles camaradas. Estavam assim, com ódio transbordante. E assim eles deram cabo da vida de Estevão. E Estevão, mesmo recebendo todo esse ódio, sendo alvo de todo esse ódio, ele se volta para o Senhor e diz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Tem misericórdia dessas vidas. Ah, amados, somente cheios de Deus é que nós vamos manifestar a misericórdia que o Senhor espera que manifestemos, porque não é outra. Ah, pastor, eu sou crente, mas eu não sou bobo. Eu sou crente, mas tudo tem limite. Essas frases, irmãos, às vezes tolhem
verdades da palavra de Deus que não deveriam ser tolhidas da nossa vida. Alguém passou por isso aqui? Teve alguém, ainda que não com pedras, né? Mas foi alvo de um ódio assim tão fervente, tão grande. Mas se formos, ainda que sejamos, o que o Senhor espera é essa manifestação de graça e de misericórdia. Mas somente cheios de Deus. Aquela pessoa que te faz mal no trabalho, né? Aquele teu familiar que é uma pedra no sapato, aquele teu vizinho que te incomoda tanto, está esperando a manifestação da misericórdia de Deus através da sua vida. E você só vai conseguir fazer isso na medida que você for cheio de Deus. Senão você vai continuar dizendo que tem a razão. Senão você vai continuar arrogando os seus direitos. Ainda que você tenha toda a razão e o direito. Ainda que você esteja totalmente certo na situação. Senhor, tem misericórdia dessa vida. Derrama. Eu não tenho lugar no meu coração. Aqui o Estevão estava dizendo, perdoa-lhes, porque eu não tenho lugar no meu coração para guardar rancor deles, para guardar mágoa. Tem misericórdia dessas vidas, Pai. Tem misericórdia. Então tudo isso, né, todas essas qualidades, todas essas marcas, elas são provenientes de uma vida cheia de Deus. Cheios de Deus, cheios de Deus. E só para encerrar aqui, eu achei interessante essa primeira parte, né, da oração de Estevão, quando ele diz, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E entendo que Estevão e alguém cheio de Deus, ele não tem outra coisa para pedir. Não é que ele não tem outra coisa para pedir, mas o interesse maior que ele tem na oração, na busca, é o próprio Deus, é a própria presença de Deus. Quem está cheio de Deus, é tão tremendo e poderoso e glorioso ser cheio de Deus, que quanto mais cheio de Deus, mais Deus ele quer. Por isso Estevão, ele não ora, Senhor, me guarda, me livra, me socorre, envia o teu anjo aqui, Senhor. Ele, ainda que ele pudesse orar por isso, seria totalmente, né, correto, mas ele, Senhor, recebe o meu espírito, eu só quero agora o Senhor, só a glória, essa glória que eu estou vendo aqui, os céus abertos. Imagina, irmãos, se eu olhar para cima aqui agora, você não vê mais nada, os céus abertos, se você vê Jesus em pé, à direita do Pai, a única menção que nós temos no Novo Testamento de Jesus em pé. As outras todas falam de Jesus assentado à destra do Pai. Jesus em pé, recebendo o seu Filho, aquele que não era nem digno, né, do mundo. É como se Jesus estivesse dizendo, está aqui, eu estou te esperando. Aqui tem mais para você. Amém? Deus tem mais, muito mais. Que nós sejamos transbordantes. Vamos ficar em pé um minutinho, vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você quer ser cheio de Deus, amada? Deus tem mais. Todas essas qualidades que nós ouvimos aqui nessa manhã são qualidades de pessoas que buscam ser cheios de Deus. Fale para o Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor, mais da Tua presença. Eu preciso de mais da Tua presença, porque eu preciso ser firme na fé. Eu preciso estar com a minha fé fortalecida no Senhor. Eu preciso ser cheio do Senhor, porque eu preciso manifestar misericórdia, Pai. Aquela pessoa que tanto tem me magoado e machucado, eu preciso liberar perdão e não consigo. E ó Deus, eu entendo hoje que é só pela Tua graça, é só pela Tua presença transbordando o meu coração. Eu preciso de mais de Ti, Senhor.
Nós precisamos de mais de Ti, ó Deus, nessa manhã. Vem sobre nós aqui neste lugar. Enche os corações, transborda as nossas vidas. Mais, Senhor, mais de Ti, mais do Teu poder, mais da Tua graça, mais da Tua glória. Mais, Senhor, nós precisamos, para falarmos com sabedoria espiritual, mais de Ti na nossa vida. Oh Deus, para manifestarmos o Teu poder nesse mundo, mais de Ti na nossa vida. Ah, Senhor, para proclamarmos a Tua palavra com poder e autoridade, mais de Ti na nossa vida, Pai. Para que tenhamos experiências com o Senhor, de revelações, Senhor, experiências transcendentes, os dons do Senhor se manifestando, mais de Ti, mais do Senhor, mais da Tua glória. Oh Senhor, nós estamos aqui nessa manhã com os rostos descobertos, diante da glória do Senhor, diante da glória do Senhor, diante da Tua glória. Nós queremos ser transformados agora, hoje. Transforma-nos, ó Pai, transforma-nos, Senhor, enche-nos de Ti, enche-nos mais de Ti, em nome de Jesus, Pai, aleluia, em nome de Jesus, glória a Deus. Continue buscando ao Senhor, continue sendo cheio da presença de Deus. Oh, Ramalamashu de